Heloísa? Tudo bom, Dudu? Tudo bem? Tudo. Muito bem, vamos começar. Eu vou começar te fazendo a pergunta inicial, que é assim, né? Como é que a fotografia começou na tua vida? Quando e como? Ai, pergunta boa é essa. Eu acho que a fotografia entrou para eu organizar um certo caos, né? A minha formação é jurídica, me formei em Direito, passei naquela bendita prova da OAB e me toquei para a Espanha para buscar algum caminho. Aí voltei com a história do direito ambiental e fui um pouco por essa linha. Aí chegou uns 5 anos assim que eu tinha voltado, eu não quero mais nada disso, estava vendo que eu continuar nessa linha eu ia me corromper para defender grandes empresas poluidoras e coisas do tipo. E daí entrei num mergulho, e o mergulho veio do teatro. Tenho um carinho muito grande pelo teatro, assim. E hoje eu vejo que faz muito sentido que a minha fotografia é muito cênica. Então tem muita direção de arte, tem muito figurino, e eu acho que tudo isso tem a ver com essa transformação. Então eu fui atrás de uma maneira de me expressar, né? Estava sentindo muito latente isso, que não tinha nada a ver com aquela coisa engessada, técnica, né, do direito. E lá em 2012, por aí, fui para o teatro, fiz algumas oficinas, Bob Balles e Sarcástico e tal. E de lá, produção cultural, daí eu já estava pro outro lado. E daí veio a foto, assim. Eu me lembro nos ensaios, todo mundo dizia: Elô, vem pra cena, Elô, vem, dá o texto. E eu ficava fotografando. Era péssima. Então eu acho assim que o teatro trouxe essa liberdade, né? De me enxergar realmente a minha essência, o que eu queria fazer. E daí da foto eu dei a mão para a Dani Bittencourt, agora ela está na Europa, e foi sempre a fotografia artística. Então a fotografia cheia de simbolismos, uma fotografia que você é o próprio autor da sua história, né? A fotografia, você pode fazer um serviço fotográfico, você tem um cliente, você faz o que ele quer. A fotografia artística, você tem uma fotografia autoral. Então essa sempre foi a minha, assim. E eu acho que eu achei uma identidade e um caminho a seguir assim muito rápido. Então eu trazia polvo e botava, né, tirava alguns objetos do seu lugar comum e trazia pro estúdio, né, ou para a cena. Então começou muito com a história de um polvo, que era o caos, que simbolizava tudo isso, que eu precisava me encontrar. Daí eu botei um polvo na cabeça um polvo invisível, né, que seria, e depois um colar de polvo. Então também peguei uma vez um colar elisabetano de um cachorro e coloquei também numa menina numa roupa de época, assim, chamei de castrame, que era ainda uma crítica e tal, da mulher subserviente, ainda moderna, enfim, sai falando um monte de coisa. Mas é um pouco isso, assim. Então a minha foto, ela sempre trouxe muitos objetos cênicos, tirar do lugar comum os objetos e trazer para um outro lugar. Então, uma foto que foi muito, muito icônica foi a foto da máscara de esgrima. Então, eu botei uma máscara de esgrima na modelo seminua, né? Então, ela está ali protegida com aquela máscara. Então, assim, eu sempre digo, se eu fosse no Grêmio Náutico União, fizesse essa foto dentro do treino ali do pessoal, seria uma foto documental, né? Eu trago para um lugar escuro, sombrio, com um corpo seminu, ela tem uma simbologia, né? Então, essa brincadeira, assim, sempre gostei muito, e eu acho que é muito a minha assinatura, assim, até hoje. E por coincidência nós temos nessa casa aqui o trabalho. Tenho o maior carinho por esse dia. A Dani foi lá e essa é minha. E foi essa aí também. Na verdade, a história dessa foto foi numa época que eu comecei a fazer muito essas fotos bem artísticas, e eu chegava no espaço, eu prestava muito atenção o que o espaço poderia estar me dando. Então, é como se o espaço dialogasse comigo. E era a antiga casa do meu tio-avô, que hoje não existe mais a casa, virou um prédio, enfim. E esse objeto estava ali. E eu sempre tive a história de velar o rosto da mulher. Quando a gente vela o rosto de uma mulher, não é mais a Ana, a Mariana ou a Carolina, é o feminino, né? Então, sempre tem isso. E essa foto, em específico, eu gosto muito porque ela tem um pezinho, assim, é só um pezinho, que traz também o gestual. É uma
uma coisa muito pequena, você que é do cinema sabe, é muito pequena, mas é o púlpito da foto, né? Já dizia Bassi. Então, é aquilo ali que eu busco, assim, né? Só que isso aí, eu estava começando, eu nem tinha exatamente um controle, assim, sobre o equipamento, sabe? Mas acontecia como quase uma mágica, assim, muito intuitivo, mas as coisas aconteciam. E depois eu fico pensando, assim, as coisas não acontecem assim por acaso. Também tinha um repertório de ter morado na Europa, ter visitado muitos museus, eu sempre fui muito interessada nas artes e tal. E então é isso. Mas é um caminho sem volta, maravilhoso. Tá, e aproveitando, o feminino começou a fazer parte da identidade do teu trabalho, é uma parte importante do teu Sim. trabalho, né? Me fala como é que isso amadureceu dentro do teu trabalho, né? O que ele representa hoje para ti? Eu continuo fazendo muitas fotos a gente chama de ecofeminismo, né? Algumas pessoas falam não essa nomenclatura, eu não gosto muito de engessar, mas assim, eu entendo que o corpo feminino e a natureza existe uma unicidade, né? Então a água, a gente veio do útero que tem a água gestada por uma mulher, então esses simbolismos, eles estão presentes. Então assim, eu gosto de mimetizar a mulher na natureza, né? Então, a perna dela que se parece com um tronco, ela no meio das texturas da água que não dá para ver o seio, não dá para ver a nudez ali, então sempre é uma nudez muito elegante e muito natural mesmo, né? Eu fico pensando assim, a minha relação com a nudez, a gente morava numa casa antiga, tinha mais de 100 anos, era da minha avó, e ali eu me criei. Então éramos três irmãos e era o quarto de banho, realmente o banheiro era um no parte de cima e um lavava embaixo. Então era eu e minha irmã tomando banho junto, daqui a pouco chegava meu irmão, queria fazer xixi, né? Claro, até os 15 anos começou mas assim, a gente sempre teve uma relação muito tranquila assim, dentro da família com a nudez. E hoje eu vejo, assim, os meus sobrinhos, cada um tem sua suíte e tal, né? A privacidade de uma criança é muito... Mas, enfim, outros tempos, né? Então, eu acho que essa naturalidade, assim, da nudez também é presente, assim, no meu trabalho. E eu também sou assim. Então, aproveitando, né? Estamos falando feminino, vamos falar dessa questão da moda, né? E eu não sei se foi ela que te levou também a fazer, a expor fora daqui, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Que é um outro segmento. Então, Dudu, na verdade, assim, eu sempre flertei com a moda. Eu acho que a minha fotografia tem muito de moda, fotografia da moda contemporânea, até a questão de ter o portfólio na Vogue e tal, que é uma plataforma muito interessante, porque sempre ditou, né, o que era uma fotografia bacana de moda contemporânea e propositiva, né, indagadora e tal. Mas eu nunca fui comercialmente uma fotógrafa de moda, né? Nunca tive clientes, grandes marcas para moda. Quem sabe nós estamos na trajetória. Mas assim, o que eu entendo que a minha fotografia de moda ela traz muito mais uma pergunta ou uma indagação realmente da beleza, né? Então assim, quando eu dou cursos de moda em algumas escolas, as minhas modelos são albinas, negras, mulheres negras ou modelos negros. Tem uma menina em Floripa que eu adoro fotografar que tem vitiligo, né? Tem, né, algumas plus size, então eu trago isso para dentro para cair esse estigma da beleza, principalmente a beleza sulista, né? Então a gente tem isso também. Agora recentemente fui para Marajó, então a gente brincava que era fashion igarapé. Então, assim, trazer enfim, esses figurinos, trazendo ancestralidade, trazendo aquilo que é do território, também dialoga muito com a moda hoje. Isso a gente fez bastante lá em Marajó, de fazer vestidos de árvore, de plantas, de sementes e tal. E com aquela beleza tão diferente da beleza sulista. Depois o pessoal veio para cá, aí o pessoal de Belém queria fotografar a beleza daqui, né? Que realmente nesse país imenso a gente tem tudo isso. Mas eu acho que o meu flerte com a moda é isso. E também isso de tirar do lugar comum, né? Então, assim, tá, é moda, mas a gente vai colocar sei lá,
eu fiz um colar elisabetano de um antigo abajur incrível, assim. Gente, de onde tu tirou isso? Ah, não sei, garimpo por aí. Então, trazer objetos estranhos, eu acho que é uma maneira também de comunicar, né? Uma estranheza. Falou de alunos, aí tu te formou na escola de fotografia. Eu queria que tu comentasse um pouco desse momento que foi estudar fotografia, né? Fazer essas trocas acadêmicas e virar professora. Eu queria que tu comentasse um pouco desse outro lado. Tá. Então, eu fiz o curso com a Dani Bittencourt, né? Foram quase 3 anos, que era muito fotografia artística. Então, fotografia híbrida, história da arte, então era muito focado na fotografia artística. E logo a Dani foi para morar fora e tal, e eu comecei a dar esses workshops, primeiro na Câmara Viajante, que é antiga, não existe mais em Porto Alegre, depois em Curitiba, na Portfólio, e em Floripa, na Câmara Criativa. E eu comecei a ver que eu poderia estar fazendo isso também, porque o pessoal perguntava, quando é que tu vai dar? Então eu tenho um curso independente chamado Poéticas Íntimas, que ele traz ele é um curso para não só para gente que quer se profissionalizar, mas para curiosos, para quem quer se expressar. Então, os telefones são bem-vindos e tal. E eu saio dessa premissa, assim, que objeto a gente poderia trazer para a cena? De novo, a história da direção de arte do cinema, né? Então eu tenho muito isso, assim. Então, que objetos a gente pode trazer para a cena que simbolizem o porquê tu quer fotografar? E porque isso foi uma pergunta que a Dani tinha feito e eu trouxe, eu fotografo para me acalmar. E daí eu trouxe o polvo, que simbolizava o caos. Então o polvo me segurava de tal maneira, invisível, óbvio, né? Um simbolismo que eu não conseguia mais caminhar. Então, assim, se eu não resolvesse, não tomasse um chá com o meu polvo, né? Eu não ia sossegar, não ia conseguir me organizar. Então, foi um pouco isso, assim. Então, como é que a gente consegue escolher, né? Meditar, é um processo, né? E conseguir trazer objetos que simbolizem um estado de espírito ou uma razão para tu querer te expressar, né? Emocionalmente e tal. E eu sempre... incentivo muitos alunos a fazerem isso e é muito legal, vem muita coisa assim, traz o vestido de noiva da mãe, traz um objeto de ancestralidade, então tem muita coisa. Eu sempre digo, vamos usar a sutileza, né? Porque também não adianta, eu quero me libertar e vir com umas algemas, gente, vai ficar muito brega, né? Então não ser literal. Então isso é muito legal. Sai... eu não consegui dormir, é louco, como é que eu vou fazer isso? Não, gente, tá tudo certo, se você não conseguir, não tem problema. Mas, assim, eu sempre incentivo, porque eu acho que isso é pensar fora da caixa, né? Isso é você conseguir estar num campo mais sutil e criativo, né? Aproveitar de fazer essa pergunta, assim, que eu acho que dela envolve uma questão de técnica e método, né? Queria entender o processo, sabe? O arco que é do início da pesquisa, da criação até chegar no produto final. Como é que são esses passos de um fotógrafo, né? Eu acho assim que o processo criativo de cada um é um DNA, assim, né? Cada um tem o seu. Então, eu sempre fui muito intuitiva e um pouco caótica e até hoje um pouco. Graças a Deus tenho o Maurício, meu companheiro, que é super técnico, então eu disse, ele é o fio terra e eu ainda estou borboleteando, ainda bem, então funciona bem. Mas eu acho assim, por exemplo, eu tinha colegas, assim como a Dani, arquitetos, que estudavam comigo e que faziam um desenho do que queria fotografar. Gente, eu achava aquilo assim, é o máximo, né? É o máximo da organização, poder desenhar o que tu vai fotografar. Eles faziam exatamente. Então esse é um processo que não é meu. Aplaudo, mas não é meu. Eu vou olhando, ali como a foto da Dani, eu vou olhando o que eu posso pegar, a pena da galinha, a galinha que eu vou fazer, e aquele galho. Então eu vou entendendo o meu ambiente para trazer para a foto. E depois, claro, a questão da edição, que é mais solitária, né? E que eu gosto muito. Ainda estava falando ontem, dei aula online, de como é bom, como é um outro processo solitário. Por que você entende que uma coisa é bonita e a coisa é feia? Por que uma coisa... Aí uma amiga minha disse uma coisa que fez muito sentido. A beleza está onde os olhos descansam.
E é isso, né? Onde teus olhos descansam? Tá na sombra, tá numa foto mais escura, tá num céu muito saturado? O que é feio, o que é bonito? E talvez seja para... O gosto é subjetivo, né? Mas tem. A gente sabe que tem uma coisa que é mais belo que o outro, né? Então, eu acho que a edição é um momento, assim, quase uma reza contigo mesmo, sabe? É um processo de tu entender quais são as tuas referências do que tu acha bonito. E claro, daí depois a comercialização ou não, né? Porque o trabalho da fotografia artística, ele não é um trabalho comercial, mas ele é um trabalho comercializável, né? A gente pode vender, a gente pode estar em galerias, é um mercado que ele tem suas peculiaridades, mas é um processo interessante de fazer. E também editais, entrar em concursos, tudo isso também vai deixando mais robusta a trajetória de um artista, né? Mas não adianta sair fazendo um monte de foto sem um conceito, né? Sem uma verdade. Então, assim, tem artistas que demoram 4, 5 anos, às vezes até mais, para entender o que está fazendo, né? Eu sou muito do fazer, então eu acho que o meu processo eu faço e depois eu vejo o que eu faço e daí eu escrevo sobre o que eu vejo, né? Então, assim, eu vou um pouco livre, como eu disse, eu vou catando as coisas. Por exemplo, Atacama, a primeira vez que eu fui para Atacama foram fotos incríveis, também foi exposto na Itália, enfim. E eu sabia que eu ia para Atacama, então, gente, eu preciso mais ou menos me preparar. Eu sei o que eu vou encontrar. Ai, mexi no microfone, tá certo? E daí eu levei figurinos para aquilo. Eu entrei dentro de um avião com um capacete de astronauta, as pessoas, nossa, coitada. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E saíram fotos incríveis. Então, um pouco assim do controle a gente tem, pode estar se preparando. Mas normalmente é muito intuitivo, assim. Quanto mais coisas bonitas a gente vê, coisas mais interessantes a gente lê, que a gente vê, não adianta, a gente está colando camadas que é o que vai dizer se isso é bonito ou não, né? Agora tem uma moda, né? Tem uma moda de fazerem foto branco e preto e botarem um pingo colorido. Vocês já devem ter visto. Eu digo para os meus alunos, pelo amor de Deus, alguém já viu alguém fazer isso? Eu sou só fotógrafo de casamento lá nos anos 90. Eu disse, gente, isso não é referência, isso não é bonito. Ninguém fez isso. Já viu algum grande fotógrafo fazer a foto em PB e botar a flor rosa, vermelha? Gente, é muito feio. Desculpa estar falando isso, talvez tenha gente que faça. Mas é muito feio. Então, assim, a gente também tem que entender que algumas coisas, não! Ninguém fez isso, nenhum grande mestre fez isso, ninguém ensinou isso, isso é feio. Isso é coisa de internet, de Photoshop. Grotesco. Mas, enfim, não posso falar muito. Tem milhões de perguntas. Ai, Dudu. Não, sério, assim, aí eu lembrei do lugar, eu tinha falado Norte e Nordeste, a gente fez uma pergunta de um lugar, veio o Velho Chico, né? Uhum. Então eu queria que tu comentasse sobre isso, né? Que lugar é esse para ti? E uma vez, agora voltando, né? Uma vez eu fui fazer uma leitura de portfólio até ele faleceu semana passada, José Bassiti, um documentarista, no Paraty em Foco. E eu disse, pois é, as minhas paisagens são muito sulistas. Ele disse, Elô, é maravilhoso você ter essas montanhas, esses riachos que você tem em Santa Catarina e tal. E eu que sou documentarista em São Paulo, só faço ser um street, né? E daí eu comecei a pensar que talvez eu não seja uma fotógrafa sulista, né? Eu acho que o artista, eu sou uma fotógrafa brasileira. Então, e sempre fui, tenho sangue nordestino, minha família é de Caicó, Rio Grande do Norte, eu trocaram o Rio Grande do Norte pelo Rio Grande do Sul. Mas, enfim, e daí eu resolvi percorrer além do litoral, que eu já conhecia bastante, eu disse, eu preciso andar pelo Velho Chico. E a gente, na verdade, foi a Maceió, no Museu Theo Brandão, e lá a gente viu as fotos de Celso Brandão, que era irmão do que levava o nome do museu. E as fotos eram incríveis, era assim, de um folclore nas margens do Rio São Francisco chamado Ilha do Ferro. A gente botou no Google, tinha pouquíssima coisa, isso foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E a gente, vamos para lá no carnaval se esconder, porque lá ninguém vai para lá, né?
E daí a gente chegou lá, não tinha pousado, até hoje, não tinha pousado, não tinha restaurante, não tinha nada, mas tinha um casal de galeristas que nos recebeu, os galeristas, e a gente entendeu a maravilha, sei lá, o milagre daquele lugar. É uma comunidade de 300 habitantes, às margens do Rio São Francisco, que hoje está super cool, né? Hoje já começaram, a Cantão faz estampas com a roxinha, o outro, o Vavan, faz os bancos da Farm. Então, claro, o Brasil já achou, mas isso, quando eu fui, foi um pouquinho antes. E esse lugar o jargão, né? É o Brasil que eu acredito que eu quero. Então, assim, não tem pobreza, porque quase todos eles são artesãos maravilhosos, que fazem coisas incríveis com a madeira, às vezes, do próprio rio. E é perto de Piranhas, então tem toda a história do cangaço, né? Enfim, de Lampião e Maria Bonita e tal. Então, para nós que somos do Sul, é uma coisa um pouco distante, né? Quem foi Lampião, como é que foi tudo isso e tal. E é um passado recente do Brasil, né? Então, para mim, tem uma riqueza tão linda, tão maravilhosa. Agora, próximo, eu quero ir a Canudos, na Bahia. Ninguém vai a Canudos, gente. Mas, assim, eu acho que ir a esses lugares é você também se entender como brasileira e como fotógrafa. Então, assim, eu não sou uma fotógrafa sulista. Eu não me enxergo assim. E eu acho que antes da gente ir para fora, da gente ficar pagando pau para Itália, Espanha, não sei o que, a gente tem que conhecer. Porque é maravilhoso. E o cotidiano, né, dessas cidades pequenas, nas margens do Velho Chico, as feiras, enfim, as coisas boas e as ruins, tem muito, né, crime ambiental de pássaros e tal. Mas é maravilhoso. E depois a gente voltou inúmeras vezes, porque a gente fez muitos amigos na Ilha do Ferro e tal. E a gente foi descendo até a foz do Rio São Francisco, Piaçabuçu, entre outros vilarejos. Então, cada vilarejo a gente foi descendo pelas margens de Alagoas, e daí quando a gente chega na foz, do outro lado é Sergipe, né? Então é maravilhoso. E essas lendas, então Boitatá, então essas coisas assim que são muito bacanas. E tem uma coisa específica naquele território, que esses nossos amigos galeristas, eles são grandes incentivadores desses artistas natos que jamais estariam num Rio, num Arte Rio ou SP Arte, e eles levam, né? Porque agora a gente está falando muito de arte popular brasileira e tal. E eu também sou uma garimpadora, assim, nós saímos de lá com o carro lotado. Enfim, uma loucura, tem horrores de peça do pessoal de lá. E então é muito bonito tu ver como essas localidades, que o Brasil inteiro, não só no Nordeste, né, gente, mas assim, que tem esses talentos que talvez, se não fosse uma mão amiga, fazer a ponte com galerias, dizer, olha, essa pessoa aqui. Então tem tudo isso que eu acho que vai emocionando, sabe? Porque são histórias de vida, de pessoas ajudando, pessoas sendo ajudadas e na verdade, um fortalecimento de uma rede no Brasil. Nem estou falando da minha área, que é mais da questão da arte popular brasileira, né? E hoje a gente vê a Roxinha, por exemplo, em grandes galerias, e que a gente chama de arte brutalista, né? Agora, recentemente, eu fui no Fasano, em Salvador, e daí lá também tem todo um acervo de um artista de lá. Agora eu não lembrar o nome. Tanto eu olho assim, é Roxinha? Não é Roxinha. Porque os traços são muito brutos. É quase de uma criança. Mas, assim, se as pessoas começarem a ver valor nisso, e se está no Fasano, a gente tem que, né, entender que alguma coisa está acontecendo. Então, assim, a arte está sempre mudando. E quando as grandes galerias olham para essas localidades super pobres, a Roxinha, antes da pandemia, ela achou que ia morrer de fome, porque ela picava pedra em cima de um caminhão. E daí alguém chegou e disse, não, você tem talento, vem comigo, começa a fazer os quadrinhos. Os quadrinhos são, muitas vezes, em placas de trânsito, porque não tinha nem dinheiro para comprar o material e tal. Mas é isso, assim, então eu acho que eu gosto muito de ir para o Nordeste, porque a gente tem um diálogo muito aberto, muito franco, e a gente consegue olhar para a gente mesmo. Então, assim, muitas vezes eu me emociono,
E daí, mais do que a fotografia, eu resolvi fazer uns vídeos, até estava olhando, tem uns docs, e as questões dos folguedos, né, que eles chamam, então, assim, as mestres que trazem, assim, até hoje essas histórias, se vestem com 5 saias, enfim, é muito lindo, muito rico, assim, né? Não que aqui no Sul não seja, claro que tem também, mas eu senti essa necessidade, assim, de... Eu digo, eu sofro de um patriotismo cultural. Depois de ver Ney, assim, chorava com Rosa de Hiroshima, assim, eu disse, gente, isso aqui é maravilhoso. Juro, não tem como não se emocionar. Eu fico até emocionada de falar, assim, mas e é isso, assim, eu acho que ser artista é se emocionar, é curtir o que os outros fazem, sabe? Que bom que eu sou brasileira, que eu e Ney somos brasileiros, eu e Roxinha somos brasileiros, sabe? Então isso é muito bonito, eu acho que isso é o legal de ser artista, é curtir artesanato não, arte popular brasileira, é curtir o cara que faz na madeira, é curtir ceramistas, né? Não só a foto. Acho que é um pouco isso, assim. E o Nordeste é maravilhoso, sou apaixonada. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, e eu acho que é o pensamento de qualquer fotógrafo hoje, né? Ou que tem uma carreira fotográfica, que é esse mundo caótico das imagens que a gente está vivendo hoje. Tá? Como é que uma pessoa como a Heloísa enxerga esse mundo da proliferação das imagens, né? Como é que a gente lida com isso hoje em dia? Eu acho que o que a gente vê por aí não é nem fotografia, né? Um dia eu fui no estúdio de um grande artista do Gal Opto e ele me disse uma coisa, é bacana o telefone, porque a gente está treinando todos os dias, enquadramento, luz, democratizou e tal. Mas, na verdade, é uma merda. Então, é mais ou menos isso. É bom que democratizou, mas a questão da alfabetização visual, né? Como é que a gente consegue, nesse mar de imagens, qualquer imagem, de comida, de registro, do pôr do sol, enfim, como é que a gente consegue educar o olhar para aquilo que é bom, se é tanta coisa, né? E ao mesmo tempo, assim, tem imagens com IA, que eu acho que é a nossa grande... que são belíssimas, não tem como dizer que não são belíssimas, são belíssimas. Meu Deus, imagina como é que eu ia conseguir botar uma zebra na cacunda, né? Que maravilha botar uma zebra na cacunda, mas assim, eu sou um pouco purista. Eu quero um dia, talvez, ir para a África e fazer uma foto da zebra, talvez não na cacunda, que ia machucar ela, mas assim, e isso aí eu me lembro que é a fotografia fine art, ela nasceu muito assim, bailarina na asa do avião. Eu achava aquilo tão bobo, sabe? E então eu acho assim que essas coisas, essas ondas vão vir, mas o Bresson vai ser sempre o Bresson, sabe? A fotografia documental, a Elza Lima, maravilhosa, sabe? Que foi uma das primeiras mulheres que foram lá no meio da Amazônia fotografar 2 planos, a criança brincando, o pato correndo, a grávida chegando. Isso é fotografia, né? O que é fotografia? Então, tem isso, assim, então eu fico, quanto mais vem com fantasia, mais eu vou, mais purista eu fico. E mais eu fico também na onda mais documental. E documental mesmo, assim, agora, sei lá, quero percorrer um pouco as festas populares, pela região do Cariri, essa questão religiosa, que está aí até hoje, né? Então, eu acho que isso é de verdade, né? O resto é purpurina, ganha like. Um pouco isso.